Hoje eu não vou lançar nenhum conteúdo novo aí. Boa noite, então, a todos. Então, a gente está na nossa última aula aí da UC de instalação, operação e manutenção de sistemas de refrigeração industrial. Boa noite, professor. Bom, pessoal, eu abordei aí os tópicos, né, dos assuntos. Hoje é mais para a gente tirar uma dúvida aí, né, para a gente tirar a dúvida da UC aí, de algum tópico. Se vocês quiserem falar alguma coisa aí. É, dessa UC atual ou das UCs do módulo. Então, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, hoje a aula aí tá mais, a gente vai fazer uma resenha mesmo aí, a gente não vai terminar um pouco mais cedo aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, pessoal, estão com alguma dificuldade com relação às atividades dessa UC, tudo certo? Tudo certo, professor. Então, hoje, por falar, a aula mais é para quem tiver dúvidas aí, quiser tirar alguma dúvida. Não vou falar nada de novo aqui, porque a gente teve um tanto de aula aí bom e suficiente. A gente conseguiu abordar aí praticamente tudo que aí a gente agora vai rumo à última UC, né, do curso, né, reta final aí, certo? Bom, pessoal, se vocês tiverem aí alguma pendência dessa UC ou das demais, por gentileza, aí vocês puderem fazer as entregas. Estou percebendo aqui que a entrega não tá meio baixa aí. Não sei o que o pessoal. O pessoal tá achando aí que o prazo ainda tá meio. Mas assim, o pessoal tá virando o módulo aí, né? Se tiverem aí, tiver te entregar, pode fazer a entrega aí, viu? Por exemplo, acho que deixa eu só ver aqui o nosso. Só pegar o nosso cronograma aqui. Só pegar aqui certinho. Só um minutinho aqui, pessoal. Vou pegar aí o. Só vendo aqui, pessoal. Então, de fato, aí vai terminar agora no dia 10. Tem até, pessoal, dia. O cronograma aqui, certo? Mas se puderem antes, eu até agradeço a gente ter até o dia 20/4 para vocês estarem atualizando essas atividades aí, certo? Depois a gente começa a próximo módulo no dia 22, certo? Então, do dia 3 até o 20 aí é uma recuperação. Não sei se tem a chance aí de entregar as atividades pendentes. Tá bom, pessoal? Eu peço aí, eu tô percebendo que a entrega tá meio baixa aí. Se vocês puderem dar uma. E com relação à aula presencial aí, pessoal, foi tudo certo aí? Vocês conseguiram ver alguma coisa aí da parte de refrigeração industrial? Claro, não dá para ver, por exemplo, a questão de sistema de amônia, né? Até porque a questão do risco, né? A gente só, como diz, faz um ambiente simulado, né? Mas não dá para. Queria saber de vocês aí se tá tudo certo, se teve alguma divergência aí. Em relação à aula presencial, se foi tudo certo aí, correu tudo bem.
E com relação. Pode falar aí, pessoal, não precisa ficar tímido aí, não. Por favor. Bom, pessoal, e com relação aí às aulas, a parte teórica aí, eu creio que passei o conteúdo que era pertinente aí. Vocês acharam que faltaram alguma coisa aí? Ô, aberto aí, pessoal, uma sugestão. Se vocês quiserem falar alguma coisa aí, pessoal, aí, isso aqui você dá uma. Aqui você, opa, viajou, nesse aqui você. Pô, fala aí, pessoal, porque eu teve uma turma aí que eu não tô, foi, deu um probleminha de recepção, nem foi tanto mais para nós aqui, mas aberto aí, como foi, pessoal? Aberto aí a sugestão, se vocês tiverem também aí alguma coisa, sugestão aí de pauta de material, compartilhe com a gente aí. A gente tem um ambiente colaborativo muito rico aí. Tô atualizando aqui, pessoal, a nota de vocês aí, o pessoal que entregou aí, né? As atividades. Entrou aí, Adielmi. Então, pessoal, aí vê se vocês tiveram alguma dúvida das UCs do módulo, se vocês tiveram alguma dificuldade, tá tudo certo, teve alguma atividade que o pessoal foi, não consegui. Se ninguém, assim, se foi difícil para todo mundo, a gente dá um jeito, a gente retira, redimensiona as notas. Viu, pessoal, aqui a gente dá um jeito aqui, não precisa ficar aquela coisa estática, não. Pode fazer uma coisa mais dinâmica aqui e ajustar para vocês. Tudo certo. Aí o nível de dificuldade está tudo ok. Pessoal, então, Ô, professor, o conteúdo do curso faz diferença na nota? não, Adson, o conteúdo do curso ali é o slide interativo. Ali, na verdade, o que é esse conteúdo do curso? É uma versão resumida do livro com alguma interatividade. Você pode ver que tem ali uns exercícios que eles não são pontuados, é mais para fixação. Algumas animações, videozinhos ali, não, ele não conta para efeito de nota. Ele é mais uma versão resumida da apostila. Ele não vai ter, claro, todo o conteúdo. Se você quiser dar uma aprofundada, você tem a apostila e os conteúdos complementares, mas o conteúdo do curso ele não faz parte da nota, né? Ele não contempla aí a composição da nota. E contempla aí as notas são as atividades. Nesse caso da UC aqui que a gente está agora, é as duas SAPs mais o exercício de carga térmica, né? Então as SAPs cada um valendo 40 pontos, né? A SAP 1, a SAP 2 e o exercício de carga térmica lá mais 20 pontos. Aí totaliza os 100, compõe com os outros 100 pontos que são da composição das aulas presenciais, aí faz a nota lá, faz a média final, tendo média 70, você está aprovado na UC, né? Então, aprovação aí de 70 nas outras UCs, você avança para o módulo seguinte, né? Eu creio que você está perguntando isso também, porque eu acho que isso uma coisa comum, todos os alunos perguntam, que é principalmente aquela barrinha de 100%. Aquela barrinha de 100%, pessoal, é porque tem algumas, como o Moodle, né, como a plataforma ela é um código aberto, ou seja, várias instituições utilizam. Então, por exemplo, a UFG, por exemplo, as universidades federais, eu falo UFG porque é aqui em Goiás, né, mas as universidades federais, os IEF, os institutos federais utilizam o Moodle.
Aqui a gente no Senai utiliza o Moodle, né? Tanto a gente aqui do EAD de Goiás quanto de Santa Catarina também usa Moodle. Algumas outras instituições privadas também utilizam o Moodle. E dependendo, né, da instituição, pode utilizar, por exemplo, aquela barra como uma forma de fazer o aluno avançar no curso, uma forma de manter sequência. Aqui para a gente aquela barra não tem importância. O importante é o que é vocês fazerem as atividades, acessarem os recursos para poderem estudar, mas o mais importante é a composição das notas. Só que aquilo lá é padrão, aquele negócio daquelas barrinhas de progresso, aquele é padrão do Moodle, é padrão da plataforma. Então isso é, dependente de onde você esteja mexendo nessa plataforma, ela vai ter aquela barrinha. Aquela barrinha é o seguinte, cada componente que você clica, cliquei, por exemplo, num arquivo lá de material complementar, tem um artigo lá, tem um livro, cliquei, ele dá um checkzinho lá, não sei quem já viu lá, dá aquele checkzinho, né? Deu o checkzinho, completa tantos por cento, lá da barrinha de conclusão. Mas aquilo ali pra gente aqui não quer dizer nada, o importante é a nota final lá, o que você fez da SAP, as atividades da etapa EAD, certo? Certo, Adson? Certo, professor, entendi. Então, o conteúdo do curso, como falei, é só porque eu dou essa rodeada aí, porque é para ficar bem explicadinho aí, né? Mais alguém, pessoal? Deleuno aí, Eduardo, Christopherson, César, Almir, Luciano. Professor, boa noite. Boa noite. Ô, professor, no caso, o senhor falou aí da questão de a gente ter essa aula no presencial. E, assim, essa aula mesmo que o senhor falou aí de carga térmica, pelo menos eu não faltei nenhuma aula presencial. Mas aí eu não vi, em sala de aula mesmo, presencial, ter dado nenhuma referência sobre isso aí. Nessa, Sobre nessa eu sei. Nessa eu sobre, sei. sobre carga térmica, você está falando, Deleuno? Sim, senhor. Sim, senhor. Não, Eu peço até a ajuda dos companheiros que tiverem ouvindo aí, que possa ser que eu esteja enganado, mas eu acho que não teve nenhuma menção em relação a isso. mas a carga Assim, térmica. eu acharia que, não interrompendo o senhor, eu acharia que, assim, a aula presencial, né, sei que juntamente com a navegada na plataforma, mas deveria ter esse direcionamento, como o senhor bem frisou aí, que não pôde ter a questão da amônia, mas era para ter um simulacro, coisa do tipo, mencionando o fluido ali. A gente só foi no hack lá e viu as parques, mas um pouco vago, né? Mas de repente eu não sei qual é a ligação entre essa aula que a gente tem no, no caso dessa videoaula, né? Com a questão presencial. Não sei se coaduna uma com a outra ou se é a mais assim para título de dar uma pincelada nos assuntos. Não sei se é assim. Não, mas Se o senhor entendeu. de certa forma tem, Delon, porque, por exemplo, dessas UCs do módulo específico, praticamente elas estão vinculadas às SAPs. Então, por exemplo, essas SAPs que a gente teve aqui, praticamente foi o quê? Vocês fazerem um relato de aula ou fazer ali um projetinho, né? Então, ou fazer o relato de aula, o que foi feito, né? Depois eu toco no assunto aí da aula prática, né? É, é esse vínculo. Então, por exemplo, fez uma prática lá, tudo que foi feito lá, dá uma anotada, o que você lembra de cabeça, foi feito isso aqui, aquilo outro, foi feito procedimento, foi anotado isso, foi observado isso, né? O que foi percebido em aula prática, né? É o que algumas atividades. Outra foi para fazer aquele duto, fazer um desenho de duto, que é a coisa que, assim, por exemplo, em aula prática você vai fazer esse desenho, vai fazer máximo ali
num laboratório de informática, né? Aí, por exemplo, na questão da amônia, eu acho que nenhuma escola, assim, até para efeito de segurança, a gente não usa, por exemplo, da amônia, mas faz uma coisa simulada. Então, tem, por exemplo, ali uma câmara frigorífica que utiliza ali um compressor aberto, mas com um fluido alternativo, né? Que, claro, não seja prejudicial, até porque, né, a amônia é altamente arriscado, né? Ainda mais dentro de um ambiente escolar. Geralmente o Senai, as aulas do Senai também vai para o SESI, que é geralmente, por exemplo, vai para os aprendizes, vai para os meninos do ensino médio. É extremamente perigoso, por isso que a gente, né, tem uma questão de segurança, não lida, né, até por uma questão mesmo de segurança. A gente não lida com a amônia, porque se der qualquer problema, pensa, né? Estou falando que a nossa vida é menos importante que a dos jovens, não, mas para qualquer um, né? Então, por isso a gente utiliza o máximo simulacro ali, um alternativo para poder, aí, por exemplo, simula um alarme, um sinal luminoso, né? Uma simulação mesmo de uma câmara frigorífica, eu não sei se tem aí, né? Eu sei que aqui, por exemplo, a nossa unidade aqui em Goiânia, que a gente tem aqui, tem ali uma câmarazinha frigorífica em escala, né? Não é no tamanho industrial, a gente tem escala ali, onde o pessoal, por exemplo, faz reparo em tubulação. Eu já vi eles mesmos fazendo procedimento na própria câmara frigorífica de vedação, rebitagem, fazer o isolante térmico, né? Instalar o isolante térmico, fazer os testes de superaquecimento, enfim, os testes normais ali, ou simulação de defeito, que o professor, da expertise do professor, né? Isso vai também da experiência do professor da área, saber os defeitos mais comuns, aquilo que é mais corriqueiro na indústria, aquilo que mais ocorre, né? Aquilo que é, vamos dizer assim, do dia a dia ali. Aí a gente espera que, né, o, tem ali pelo menos dar uma noção, né? Claro, a gente não tem como a gente fazer aquela simulação 100%, tá? Igual e rigorosamente igual na indústria, mas algo semelhante ali, similar para você ter aquela noção de como agir em caso, né? Claro que você vai ter o treinamento na própria indústria, específico daquela máquina, certo, Leão? Mas que, pelo menos aqui no Senai, a gente tem essa noção do básico, né? A gente tem aquele norte, a gente não chega ali na indústria, né? Ou chega ali num ambiente, a gente, puxa, não sei nem onde errar, né? Não, a gente sabe, ó, isso aqui é tal coisa, você consegue reconhecer as partes, mais ou menos os procedimentos, a parte de segurança, como fazer um procedimento com segurança, o que fazer antes, o que fazer depois, né? Pelo menos essa parte ali que a gente, aqui dentro do Senai, passa para vocês, né? Cara, eu entendo nessa questão aí que nem sempre a gente consegue dar aquela, como é que fala, fazer aquela, vou falar assim, replicar do dia a dia da indústria, né? A gente prepara, claro, para a indústria, é o nosso objetivo, mas a gente não dá aquele 100%. Certo, Leão? Deixa eu ter te respondido aí da melhor forma. Não, tranquilo, professor. Assim, E só, desculpa te interromper, Delon. A questão da carga térmica, por exemplo. A carga térmica é uma coisa, vamos dizer assim, mais teórica, é cálculo, né? Você tem que ficar mais na cadeira ali, olhar uma norma e ficar calculando, né? Então, por exemplo, num laboratório ali não faz tanto sentido. Claro, não sei que o professor faça muita questão ali, mas ele entende que pode ser a carga térmica aqui, deixa pro professor lá do EAD, né? Que é uma coisa mais aqui de cálculo, rotina de cálculo, uma coisa mais de mesa, né? A gente fazer aqui sentado em frente a um computador, consultando uma norma, pegando os dados, né? Fazendo consideração e fazendo as contas, para no final dar aquele número, né? Dar aquele resultado, né? Aí não é tanto aquela mão na massa, né? Porque por fato de ser EAD, a gente não está todos os dias presencialmente na nossa sala de aula ou no laboratório, então tente se aproveitar ao máximo aquele tempo de laboratório, de oficina, para vocês estarem, né,
executando procedimentos, né? Fazendo ali um passo a passo, executando, utilizando ferramentas, a forma correta, a sequência correta de um procedimento, né? Certo, Leon? Tranquilo, é porque assim, eu não tenho costume, né, professor, com essa questão do EAD. É a primeira vez que eu me submeto a isso. Sempre estudei da forma presencial, né? Inclusive, esse já é o terceiro curso técnico que eu faço. Mas, assim, para mim me causa uma estranheza porque é, eu pensei que fosse uma constante, né? Ter essa interação, tanto disso que o senhor fala, que na aula, é, é, na web aula, e quando a gente chegasse lá, pelo menos a gente vivenciasse um pouco, né? Para dar uma questão de norte, mas às vezes a gente tem uma aula que, quando o senhor fala, dá um assunto e chega lá, você vai ver outra coisa. Assim, tudo que são dentro da normativa da UC. Beleza, tranquilo. E assim, o aprendizado, eu não tenho o que questionar. Eu acho que deveria ter essa junção de você, tipo um passo a passo, mesmo dentro desse pouco tempo, né? Que é óbvio que não vai dar uma hora de aula para você replicar ela no laboratório. Eu entendo que o senhor falou aí na questão de nós termos uma prática maior. E assim, tem umas feras aí, tipo o Cristófano aí é uma fera. Eu não sou da área, entendeu? Sou um enxerido aí que estou tentando, né? Para ele, no caso que vivencia, é melhor, né? Mas para mim, que não sou da área, às vezes fica alguma coisa vaga, entendeu? Só por conta disso, mas tudo tranquilo. E também eu não estou dispondo de muito tempo para estar abrindo a plataforma. Meu tempo está muito, muito, muito difícil mesmo. Mas era só essa dúvida, ok? Mas o senhor esclareceu bem. Não, Tranquilo. mas aí, ó, você já está fazendo. Eu te entendo, Elon, porque realmente, né, no EAD, por exemplo, a nossa aula é uma vez por semana, né? Considerando, por exemplo, uma aula presencial que é todo santo dia, aí realmente precisa daquele acesso da plataforma, precisa daquela lida de material, que é como se fosse assim, bom, aquele tempo aquela uma hora, né, como se fosse uma hora em sala de aula, só que além da sala de aula e aula presencial, vou ter aí um gap, né, eu vou ter um intervalo. Então a gente está aqui toda terça de 9 às 10, só que vai ter um outro intervalo aí que você vai precisar dar essa complementada. A gente entende, né, Leão? Pô, cada um tem, né, tem suas rotinas, eu tenho, você tem a sua aí, cada um que está aqui tem, né? É difícil, a gente sabe, a gente entende. Aquela complementada, por isso que o EAD pede um pouco dessa. Por isso que a gente não tem todos os dias, e por exemplo, mesmo comparando lá no presencial, o professor também não fica direto no laboratório, né? Ele vai sempre estar, né? Você já aí no terceiro curso, né, Delon? Você sabe como é que é, né? O professor ali fica, vamos supor ali que de cada 3 aulas é praticamente 2 ou 3 na sala de aula e uma ou até 2 no laboratório, né? Até porque ele também tem que explicar essa parte aí de teórica, depois fazer os procedimentos. Que o principal, né, de Leon, é entender ali o procedimento, é você identificar as partes. Então, eu sei, por exemplo, a sua dificuldade porque é a primeira vez, então você está pegando familiaridade, mas você está fazendo a coisa certa, você está colando os mestres aí, ó, o Christofferson aí, o pessoal aí que é fera aí, ó. Tá colando eles aí, ó. Realmente tem que pegar vamos dizer, ficar coligado aí com a galera aí com mais experiência, que você aprende mais. Você fala, dá uma ajuda aí, que é, é, ter a humildade, de Leon. Se você tem a humildade e falar assim, poxa, me ajuda aqui, não sei. Para quem sabe, eu acho que é a melhor coisa, né? Eu posso estar. Eu também tenho falado assim, opa, isso aqui eu não sei não, me explica aqui, né? Eu estou como professor aqui, pessoal, mas tem vezes que eu estou, como diz, do outro lado aí do balcão, né? Eu estou como aluno, poxa, eu estou aprendendo aqui, eu quero saber o que que é isso aqui, qual que é o conceito. Bom, não entendi o voto, pergunta assim, para quem sabe ali, pessoal, até você fala assim, poxa, mas
Eu tô, né, Delion, não tô falando assim, mas às vezes a gente tem meio diminuído, poxa, eu tô aqui, meio, não sei nada, tem uma galera ali que os caras são feras, não, mas espera aí, essa galera fera aí, eu quero ser igual a eles também, vou perguntar ali, ô, não sei, me desculpa, o que que é isso daqui, como é que faz, como é que é o seu procedimento aí, onde você trabalha ali, onde, como é que é, Passar, você acho que tá, passar o conhecimento é sempre bem-vindo, né, professor? Acho que justamente, por isso que eu tô compartilhar falando, o conhecimento. quem tem experiência, alguém que é mais, chega com humildade, eu tô falando assim, pessoal, não é nem por se diminuir, não, assim, chega com humildade, ô, Cristóvão, me ajuda aí, o que que é isso daqui? Como é que você faz esse procedimento aqui? Tô aqui numa dúvida, como é que faz aí? Né, eu também não sou o dono da verdade aqui não, pessoal. Eu tô aprendendo aqui, eu sempre falo que eu sempre aprendo aqui com vocês, cada aula que eu ministro aqui, eu aprendo com um, aprendo com o outro, né? Eu estou sempre também em evolução, tem coisas aqui que eu não sabia, depois com vocês comecei a assimilar esse conhecimento, tinha coisa que eu não tinha noção, agora tenho. É assim, Na pessoal, área da gente também, professor, é tá inovando muito. Todo dia a gente justamente, aprende um pouco. as tecnologias vão evoluindo ali, Tecnologia. uma coisa que a gente sabe agora, amanhã já não sabe, um procedimento que hoje é padrão, amanhã já não é mais. Não é o caso, eu dou sempre o exemplo lá do R141B. Era procedimento utilizar aquele fluido para limpar. Aí descobriu que aquele fluido lá causa efeito Tá massa. estufa, né? Que o pessoal não tem costume, por exemplo, de recolher ele, joga na atmosfera. Aí ele tem ele tem potencial de efeito estufa. Aí falou, não, isso eu não sabia, que foi um pessoal, uns professores lá daqui da unidade aqui de Goiânia me falaram isso. Opa, eu não sabia, agora eu tô sabendo. E eu falava assim, ó, agora eu vou, né? Agora eu já sei que isso aqui já é um processo em desuso. Ou seja, antes era um procedimento que se fazia, agora não se faz mais, né? E realmente, assim, quando você tem essa. E lá mesmo eu sou igual. Eu sou igual. E, aliás, eu me comporto como aluno mesmo. Eu sou até meio assim, ó, o que que é isso? Que eu fico toda hora perguntando, igual aqueles meninos curiosos, o que que é isso aqui? O que é isso aqui? Ah, por que disso? Ah, como é que é isso aqui? Por quê? Uma curiosidade, professor. É, A só curiosidade é que trava e que a gente aprende. é uma A coisa curiosidade que, mesmo é que a gente aprende. justamente, é uma coisa que o pessoal fala, né? Principalmente o pessoal, os mais antigos falam, você tem que ter aquela curiosidade de criança, né? Você nunca pode perder isso, né? Você saber, essa curiosidade é o que faz a gente se mover na questão do Ficar em conhecimento, cima, aprender mais, agregar perguntar mais, justamente. para que serve. Que a gente aqui, enquanto adulto, a gente fica assim, fica meio receoso, pergunta, mas será que é uma pergunta idiota? Será que é uma pergunta idiota, pergunta besta? Você fala, poxa, vou perguntar isso mesmo? Professor, Faz sim. isso aí, viu, professor? Hum? Toda aula presencial, essa aí é meu karma aí de eu não fazer uma pergunta absurda aí, os camaradas Não, não. mas não fica assim Mas é não, bom entendeu? Eu sempre perguntar, falo, pô. paz, não tem. Assim, se é justamente aquela pergunta que tá te atrapalhando, por exemplo, você seguir na sua caminhada, De Leon, poxa, vai deixar essa coisa que você fala assim, caramba, cara, não perguntei essa coisa, esse obstáculo aqui, você perguntar, não existe pergunta. Aquela dúvida, pode ser até que muitos estejam com a mesma dúvida sua também, que estão com o mesmo receio. Fala, não, pergunta lá, vê lá, ó, isso aqui, o que é isso, né? Mano, e tem pergunta besta ou pergunta idiota assim, fala assim, isso aqui tá impedindo o seu conhecimento, pô, isso aqui tá me impedindo, como é que eu vou fazer? Eu vou correr atrás, perguntar para quem tem alguma experiência, pesquisar na internet, ver vídeo, né? Hoje a gente tem YouTube, tem, sei lá, hoje você vê até galera no TikTok, aí você vê procedimento do TikTok, Instagram, você vê até em rede social que a gente antes nem. Você vai, poxa vida, você vai achar nisso. A gente acha, é coisa só de criança, adolescente, menino novo aí, não. Você vê uma galera aí que achou o meio. Você vê que são pessoas ali que técnicos na área, diferentes áreas, por exemplo, elétrica. Eu vejo uns caras que montam. Já vi, acho que foi no Instagram uma vez, um cara montando um quadro elétrico, parecia uma obra. Pra mim, aquilo era uma obra de arte. Falei, caramba, olha só.
O cara achou o nicho de montar o quadro, filmar ele fazendo os quadros deles e se divulgar. Eu falei, aí, ó, o cara tá ganhando dinheiro. O cara tá fazendo dele aí. E talvez o cara chegar naquele nível ali, naquele patamar, com certeza ele foi atrás, ele deve ter estudado, procurado fontes também, e chegado naquele nível, entendeu? Então é isso, se tem algo que te impede, cara, não tem esse receio, pergunta, vai em frente, né? É o privilégio, você vê assim, é um privilégio, tá? Porque esse pessoal, eu lembro, eu lembro de um professor meu lá da faculdade que falava assim, ó, aproveita que faz a pergunta agora porque vamos dizer assim, é de graça, né? Depois de formado é a consultoria tantos reais a hora, né? Eu lembro que ele brincava desse jeito com a gente lá. Que assim, na escola, no Senai aqui, né? Você está aqui no Senai, aqui é o seu momento para aprender, para agregar e para errar também. Aqui é o seu laboratório para você errar, né? Aqui você, como diz aqui, você pode usar e abusar do direito de errar aqui para o errar também faz parte do processo, né? Eu também eu aprendo muito errando. Quando eu tenho que fazer alguma coisa, é toda hora fazendo procedimento errado, batendo na. Eu falei, caramba, agora eu sei que isso aqui não pode, isso aqui não dá certo, eu vou tentando e errando também para ver o que que dá, o que não dá certo, ajustar um negócio ali com a forma de curiosidade, se eu fizer de tal forma, se eu fizer de tal jeito, claro, né? Tudo dentro de uma segurança e uma norma segura, né? Fazer qualquer procedimento de um jeito seguro, né? Mas a escola, né? A gente fala que o nosso maior professor chama-se erro, né? O errar é o nosso melhor professor. A gente aprende tudo no erro, né? A gente, quando criança, não aprende era errando e apanhando do pai e da mãe, né? É de jeito, cara. Aprendia muitas coisas, lição de vida, a gente aprendia tudo de jeito. Certinho, Deleon? Eu Tranquilo, meu chefe, tranquilo, tranquilo. resenhei demais aí, né? É, Mas é isso aí, Deleon, não deixa passar aí não. Estamos aí na reta final. Se tiver alguma dúvida aí, você também pode mencionar. Eu deixei, por exemplo, meu WhatsApp também, para uma forma de vocês estarem mais próximos aí. Não é o procedimento padrão, né? Eu acho que nenhum dos professores fazem isso aí. Eu conheço aqui só uma professora que faz, mas eu acho que eu sou outro aqui que disponibilizo meu número pessoal. Quem pergunta aí, sabe? Eu posso até demorar a responder, mas eu respondo, certo? Mas mais uma vez aí, Deleon, não deixa aí a dúvida passar e não tem esse receio, certo? tranquilo, professor, tranquilo. Tem um pessoal bom na minha sala. Eu não sou da mesma sala que o Cristóvão, mas na minha sala também tem um pessoal muito bom também. O El, o Galera Elias, boa. já são da área já e dá uma base boa, né? Mas mesmo assim, tem hora que o camarada fica meio assim, né? Mas tá sendo bom a experiência, muito bom mesmo. Os professores são muito bons. Eu só acho feita disso assim, só essa correlação, né? Do que a gente veio aqui com o senhor e lá, mas tá, tá, tá muito bom, tá muito bom. Tenho que, assim, de uma certa forma, eu tenho aprendido algumas coisas, né? Não vou para não até agora não fui para a área ainda, né? Porque, mas assim, sempre que eu me deparo com algumas situações e a gente vê que tem uma evolução. Agora eu acredito que assim que o dia a dia, né? Caso eu venha a ir para essa área mesmo, os erros vai ensinar bastante a cada um de nós, né? É Não, porque o sem camarada dúvida. para o curso, porque realmente o camarada pensa em aprender e posteriormente o camarada deve vivenciar isso aí. Eu sempre falo assim que para gente que é técnico, né, de qualquer área que for, elétrica, mecânica, refrigeração, que é aqui, né,
que é o melhor laboratório? Nossa casa. A gente aplica na nossa casa, porque se der, se der um BO mais canseira, na nossa casa, né? A gente, É aí só a gente separar o extintor, justo, nossa casa, separa o nosso extintor laboratório, de. ou algum parente próximo aí, né, que fala, não, vou dar um voto de confiança aí, bom, faz aí. Aí Brincadeiras à parte. a gente aprimora ali, né? Aí a gente, beleza, a gente aprimorou, você fala, agora eu estou seguro para fazer um trabalho aqui por conta própria. Ou você entrar na indústria também, vou te falar que também vai ser um. Porque a indústria, não é que ela não confie, claro, você não que ela não confie nisso, mas, por exemplo, tem uns procedimentos que é padrão, né? Cada empresa tem o POP, né? Que é o procedimento operacional padrão. Então, na indústria também você pega muito essa expertise, né? Então, você vê que o pessoal aí que fica anos na indústria, depois resolve empreender, ter seu próprio negócio, poxa, carrega uma bagagem muito grande de indústria, né? Então, os procedimentos, a forma correta de atuar, de agir, dos procedimentos em caso de alguma coisa de padrão, de perigo, sabe também como agir. Então, ele pega essa bagagem e empreende, né? Então, ele tem o próprio serviço, tem a carteira de clientes, ou até mesmo ele tem a sua própria empresa, sua própria indústria, né? Por que não, né? Então, é isso. Auxilia bastante. Então, ou você fala, não tive oportunidade na indústria, não tem problema. Então, a gente faz esses experimentos em casa mesmo, a gente faz, né? Faz alguns testes em casa, algumas coisas assim. Pega ali vamos usar uma sucata, usa ali, pega umas sucatas para a gente treinar algumas coisas, por exemplo, de compressor, de parte elétrica também. Como dizer, o céu é o limite nessas questões, né? Mais alguém aí? Pessoal, Eduardo, Christopher, César Almir, Adson. Professor, essa atividade que é o exercício de cálculo térmico, né? Sim. Para entregar, né? É o prazo até quando? Eu acho que Olha, ficou para fazer ela em grupo a, também. pode ser outra coisa aqui, pessoal. Eu geralmente aí que tem as tarefas individuais, tudo, né? Mas caso vocês tenham tempo, por exemplo, na aula presencial, ou se um mora próximo do outro, eu não sei como é que é a questão aí de residência aí, ou até uns trabalham também mesma empresa, pode fazer em grupo, não tem problema não. Eu só falo que na hora de entregar, aí cada um tem que fazer a entrega individual, né? Porque aí eu não consigo depois atribuir a nota se um só entregar, né? Porque aí só vou ver daquele que entregou. Os demais que fizeram também, não vai ter como eu saber, né? Porque não tem aqui a entrega na plataforma registrada. Aí com relação ao prazo, Cristóvão, só para não desviar da sua pergunta, tá até o dia 10, mas a gente tá até o dia 20 aí, certo? Tá o Certo, feriado professor? aí. Tá bom, vou agilizar a apertação também para nós enviar. Beleza, sem problema. Tá? Mais alguém, pessoal? E aí, César, Almir, Adson, Luciano, Eduardo aí, De Leon. Quer falar aí, Almir? Não, tá tranquilo, para mim tá tranquilo. Certinho? Bom, pessoal, então era isso aí, era mais fazer essa resenha aí com vocês aí mesmo, era mais para a gente fechar essa UC, depois a gente vai passar para a reta final aí do curso, a gente vai para o módulo específico 3, só dando um spoiler, né, que a gente vai ver nesse específico 3, a gente vai ver uma UC bem rapidinho, que é a gestão de pessoas, né, que é justamente abordar um pouco aí sobre lidar em equipe, liderança também, né, é uma UCzinha bem rápida. Depois a gente vai para a parte de automação. A gente vai ver um pouco da automação aplicada na refrigeração e na climatização. E a gente vai ver duas UCs de projeto, são as duas últimas UCs, que é projeto de instalação de sistemas de climatização e o outro projeto de instalação de sistemas de refrigeração. Aí só vai mudar o último nome. Vai ficar mais no projeto, a gente vai ver isso também, vocês vão ver isso no prático também.
que, de novo, a gente vai, essa questão da carga térmica aí, Delão, a gente vai ver ainda bastante nessas duas últimas UCs. Então, essas duas últimas UCs a gente vai ver tanto aqui, até também na aula presencial, a gente vai ver um pouco também dessa parte da carga térmica. Tá bom, pessoal? Bom, então é isso aí, era mais isso aí que eu queria falar com vocês, dessa resenha aí, dessa conversa, foi muito bom aí, foi bem produtivo. Então eu finalizo aqui hoje, pessoal. Vou desejar a vocês uma boa noite, ok? Fiquem todos com Deus aí. Até o próximo módulo, né? Até a próxima. Acho que daqui umas 2 semanas a gente vai começar. Acho que já, se eu não me engano, aí no dia 22/4. 22/4 aí a gente. Ou até antes, dependendo aí da agilidade do pessoal, porque aqui eu estou no cronograma. Mas pode ser que um pouquinho antes a gente inicie essa novo módulo aí. Bom, pessoal, então vou desejar a vocês uma boa noite, okay? Fiquem com Deus, então até a gente se vê no próximo módulo aí. Qualquer dúvida, pessoal, entre em contato comigo e das atividades, tá bom? Aí a gente resolve. Deleon, tem que perguntar mesmo, pergunta mesmo. Perguntar, as dúvidas aí tem que sempre estar perguntando para a gente vir aprender mesmo. Aprende e erra. Eu, no começo eu dei muita autopressão nos compressores aí. Mexeu nos compressores, Não é, pessoal? deu uma sobrecarga nele, mas foi proposital ou foi sem querer? Foi sem querer mesmo. Compressores desarmando pro alto. Faz tempo, foi no comecinho aprendendo. Aí depois viu o que não se deve fazer, né? Depois, agora eu sei como é que faz. Quase queimei, mas aí, ó, beleza. Mas o chão tá aí, firme e forte aí. O bom é que tem um dispositivo de proteção, né? Pessoal chato. Tudo bem, velho. Pelo menos dá pra gente testar eles. Isso. Professor, muito obrigado, né? Por nada. Até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, amém, todos.